E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Jandra Alves e hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu processo de conversão, como eu conheci Jesus e como que foi tudo isso. Bom, ao falar disso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é quando eu era criança e eu tinha o desejo de ir para a igreja. E o que acontece? Os meus pais, eles são cristãos, mas eles não são cristãos evangélicos, né, como a gente chama. Eles são católicos. Sempre tive essa criação. E aí o que aconteceu? Na minha cidade, era um interiorzinho muito pequeno, o que eu lembro assim, de infância é que tinha os crentes e os católicos. Então, assim, eu tinha uma visão dos crentes e uma visão dos católicos, mas eu era católica. E aí, não tinha outras igrejas, era isso, ou você era crente, você era católico. E volta e meia, assim, aparecia uma igreja diferente, abria outra igreja, né, no caso evangélica, abria outra igreja e fechava, abria e fechava. E aí o que aconteceu? Eu lembro uma vez que abriu uma igreja que se chama a Igreja Internacional da Graça e abriu a uma quadra na frente da minha casa. Então o que acontecia? Eu falava pra minha mãe assim, mãe, deixa eu ir na igreja hoje. Aí ela ia comigo até o portão de casa e ficava me olhando atravessar um mato na frente, que era tipo assim, quintal da vizinha e o mato, né? E aí ela ficava olhando, chegando na igreja, o pastor dava tchau pra minha mãe. Aí eu participava do culto e eu achava a coisa mais linda. Tinha uma pastora que tocava violão e cantava, ficava, coisa linda. E aí, acabava o culto, ele ficava lá na frente da igreja, olhando eu chegar em casa, chegava em casa e minha mãe dava tchau pro pastor de longe. E eu sempre lembro disso, assim, de um desejo de tipo assim, algo fora de mim, assim, que eu não consigo entender até hoje, assim, por que desse desejo de estar indo pra igreja, assim, né? E aí, o que aconteceu? Meus pais me criaram na igreja católica, tanto que eu fiz a primeira eucaristia, tudo certinho, tava tudo certinho, assim, né? E aí, o que aconteceu? Meu pai, ele trabalha com carro de som, de propaganda, que é muito comum no interior, né? E aí, meu pai pegou uma propaganda pra fazer. E aí, essa propaganda era de uma igreja que estava abrindo e que ia ter o primeiro culto de jovens. E aí, tipo, eu tinha uma amiga muito grudenta, assim, nós não se separava, assim, a gente era muito barulhenta, muito arteira, que era a Bruna Marques. E aí eu falei assim, amiga, vamos, não tem nada pra fazer, vamos, né? Aí ela falou, então vamos, né? Vamos lá nos crentes e tal. Aí a gente foi e, tipo assim, era totalmente diferente do que a gente tinha na nossa cabeça, do que seria, né? E aí, tipo assim, foi um culto bem jovem, lembro que apagaram as luzes, lembro que tinha uma música diferente, aí tinha a luz, assim, tudo colorido e tal, um negocinho que a gente nunca viu. Até porque lá, na época, eu não lembro de existir, tipo, baile, no caso, balada, essas coisas, barzinho, essas coisas lá, até então não existiam, não sei se existe hoje. Mas, tipo assim, o que existia era bar gauchesco, né? Churrasco com chimarrão, essas coisas, assim, que era baile lá. E aí, o que aconteceu? Eu falei, vamos, né? A gente foi, a gente amou, assim, a gente ficou, cara, que legal, tudo diferente do que a gente imaginou. A gente começou a ir, né? Foi num sábado, foi no outro, comecei na quarta, sábado, domingo, quarta, não sei o quê. Até que a hora que a gente viu... E aí, o que aconteceu? Eles sempre faziam um apelo, né? Quem quer aceitar Jesus, não sei o quê. E aí, a gente via, eu e a Bruna, a gente viu que toda vez que alguém ia lá e aceitava Jesus, todo mundo aplaudia, ficava feliz, dava abraço. Falei, cara, que legal, todo mundo fica feliz quando os outros aceitam Jesus. Aí um dia, a gente tava lá numa quarta-feira, né? Aí fizeram o apelo. Aí a Bruna falou assim, vamos. Aí eu falei, se for eu vou, então bora. Aí a gente foi, aí todo mundo abraçando, não sei o quê. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, né? Eu falei, mãe, hoje eu aceitei Jesus, né? O pastor fez o apelo, eu aceitei, todo mundo me abraçando, não sei o quê. Aí minha mãe olhou pra mim e pra Bruna assim e falou assim, Janda, você tá louca? Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, você sabe o que você fez? Eu falei, não. Ela falou, agora você é crente. Aí eu olhei pra Bruna assim e falei, meu Deus, a gente é crente agora, amiga. E a gente não sabia. Porque, tipo, não é apresentado na igreja, tipo assim, você aceita Jesus, não, tipo, agora vai mudar de religião. Aceitar Jesus é receber Jesus. E minha mãe, tipo assim, ela... realmente, geralmente quando a gente aceita Jesus é porque a gente vai ficar naquela igreja, né? E aí minha mãe falou isso pra gente, a gente falou, cara, agora a gente é crente, não sei o quê. E eu pensava um monte de coisa, eu falava, cara, mas eu não quero deixar de ir na igreja católica, eu não quero deixar de seguir as coisas que eu entendo, não sei o quê. E aí, tipo assim, e eu pensava uma coisa totalmente diferente, eu criei coisa na minha cabeça que nem era. Enfim, aí a gente continuou indo,
E até que, tipo assim, eu vi que a nossa vida foi começando a mudar de uma forma assim que, cara, não tinha mais como ser a mesma pessoa. E a gente viu que a nossa adolescência mudou muita coisa. Né? O nosso pensamento, a gente começou a pensar diferente dos nossos amigos, a gente agia de forma diferente. E muitas vezes eu tive meus altos e baixos, sabe? Tinha vezes que tipo, eu agia como cristã e tinha vezes que eu queria dar umas fugidas. Né? Tipo, tentar outros caminhos. E isso é o mais impressionante. Até hoje, toda vez que eu tentei sair da presença de Deus, nunca deu certo. Nunca deu certo, cara. É o mais impressionante, assim. Então, hoje, assim, eu posso falar de boca cheia que eu já tentei estar em outros lugares. Mas eu não dou conta. Cara, já aconteceu de eu estar, tipo assim, de eu saber que não é pra eu estar na roda com aquelas pessoas fazendo aquelas coisas. E aí, tipo assim, no meio da roda eu ficar assim, tipo assim, tá ali, tipo, que legal, tamo aqui, não sei o quê. E no meio do rolê, eu começar a sentir uma tristeza, assim, e ouvir o Espírito Santo falar assim, não é pra você estar aí, não é pra você fazer isso, sabe? Então, assim, eu não consigo paz longe de Jesus, eu nasci pra Ele e é pra Ele que eu vivo mesmo. Enfim, gente, o meu processo, né, bem resumidamente, foi assim, aceitei Jesus meio sem querer, mas no fim gostei. Aí teve também o processo do batismo, que eu lembro que eu cheguei no meu pai e eu falei que, pai, quero batizar, não sei o quê, quero isso mesmo pra mim. Só que eu tinha 11 anos, aí meu pai e minha mãe foram um pouco resistentes, porque eles tinham medo de eu estar tomando uma atitude imatura, né, e depois me arrepender, não querer permanecer. Até porque, gente, tipo assim, eles estavam me criando em um caminho e de repente eu do nada, aos 11 anos, falo que eu quero ir pra outro. Como assim? Com 11 anos, você quer decidir outra coisa? E, tipo assim, sempre tive apoio dos meus pais, assim, sabe? Em alguns momentos a gente realmente tinha um pouco de atrito porque eram pensamentos diferentes em alguns momentos, mas nunca houve um problemão assim, sabe? Graças a Deus. Gente, enfim, esse foi o meu processo de conversão, foi assim que eu cheguei até Jesus, foi meio sem querer, mas cheguei e hoje vi que era realmente o propósito de Deus desde criança. Assim, algo sobrenatural acontecia, porque do nada eu senti o desejo e eu amava estar na igreja, eu amava ouvir de Jesus, eu amava a palavra de Deus, eu amava a forma dinâmica que eles ensinavam às crianças. Mas desde quando eu conheci Jesus, eu sempre tive experiências muito lindas com eles e muito íntimas. Então, realmente, assim, eu me encontrei nesse lugar e eu vejo que, assim, cara, não dá pra sair mais, agora acabou. Tipo assim, eu amo de verdade, tipo, caminhar com Jesus, que é muito natural. Eu vejo que eu nasci pra Ele, assim, eu vejo hoje os propósitos se concretizando e, tipo assim, às vezes parece que não tinha nada a ver, né? Tipo assim, meu pai sentiu insegurança de eu me batizar, minha mãe falou que eu tava crente, que eu era crente, agora não sei o quê. Mas hoje eu vejo que era só o propósito de Deus acontecendo, desde o ventre eu sei que eu sou escolhida. E é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, já sabe, né? Curte, dá like, não sei o que lá, e é isso aí. Tchau, gente!